carboidrato, proteína, sódio. Você já reparou nos diversos elementos que existem nos rótulos dos alimentos? Em 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é o órgão regulador responsável pelas questões de rotulagem, publicou uma nova normativa. A nova regra prevê um símbolo informativo frontal sobre o alto conteúdo de nutrientes que tem relevância para a saúde, como gordura saturada, sódio. Além disso, também vão ocorrer algumas alterações na tabela nutricional, como fundo branco e letras pretas, para facilitar a legibilidade das informações. Essas informações são um importante instrumento para favorecer escolhas alimentares mais saudáveis, além de serem fundamentais na comunicação entre os produtores e os consumidores. Para entender melhor essa lista de ingredientes, a nutricionista Laís Souza da Silva apresenta algumas dicas. Essa questão da rotulagem, né, a gente tem uma evolução gradativa assim, das informações que a gente encontra no rótulo, né? No primeiro momento a gente tem muito a questão da origem do alimento, da validade, peso, né? Essa questão da qualidade nutricional vai vir com a obrigatoriedade da tabela nutricional, assim, né? Então a gente vai ter o valor energético dentro da tabela, que é a energia que a gente vai ter consumindo esse alimento, assim, né? Dentro desse valor energético, a gente tem o alimento distribuído entre carboidratos, proteínas, gorduras totais, né? E além disso, a gente vai ter também informação da fibra alimentar e do sódio, né? Então, outra questão que é importante, assim, a gente cuidar quando a gente está olhando a tabela nutricional é que ela é referente a uma porção do alimento. Então, ela não está falando do alimento na totalidade, né? Então, quando a gente vai consumir esse alimento na totalidade, não é a mesma quantidade que a gente vai estar consumindo quando a gente olha a tabela, né? Além da tabela nutricional, uma outra alternativa que a gente vai cuidar, assim, quando está olhando o alimento, é a lista de ingredientes, né? Esses ingredientes, eles devem estar organizados sempre do maior para o menor. Então, o primeiro ingrediente é o que vai estar em maior quantidade no alimento e, consequentemente, o último, o que está em menor quantidade, assim, né? Claro, a gente sempre vai olhar a lista de ingredientes, assim, né? Quanto mais ingredientes com alimentos conhecidos, né? Que a gente sabe, enfim, ingredientes que a gente conhece, melhor, assim, menos processado ou ultraprocessado ele vai ser. Primeira coisa, a gente está sempre buscando conhecer o alimento, né? A criança conseguir entender que alimento é esse que ele está tomando ou ela, né? E se a gente for optar por adicionar algum sabor diferente para o alimento, a gente busca sempre alternativas naturais, né? Alguma fruta junto, né? Alguma especiaria que dê para usar junto. A gente evitar essa adição desses achocolatados que normalmente tem muito açúcar, ou até de adicionar, a gente vê muito produto pronto, assim, né? Achocolatado pronto. Então também a gente está evitando o consumo, buscar sempre o quanto mais natural o alimento, melhor, assim, vai nos trazer mais benefícios. E atenção, alimentos de ingredientes únicos como açúcar, café, farinha de mandioca, leite, vinagre, não precisam apresentar lista de ingredientes. Fique atento também à quantidade de nomes desconhecidos da lista, porque isso indica o grau de processamento do alimento.